Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Em vistas dos últimos vídeos do Carmelo, né? Venho aqui fazer um breve comentário. E eu acho que seria o último comentário. Que eu espero que as pessoas já agora estejam acordadas e despertas para isso. O canal do Controvérsia Católica já se pronunciou a respeito. Eu acho que todos os que apoiaram este Carmelo deveriam se pronunciar se eles se preocupam com as suas ovelhas, com os seus fiéis. Principalmente o Padre Gabriel, o Monsenhor Espina, o Padre Cardoso, o Padre Leandro Neves. Todos vocês têm o dever de se pronunciar. Porque é isso que acaba com o movimento sede-vacantista. Quando lobos, quando pessoas oportunistas vêm para esse meio que não está protegido por nenhuma inquisição, nenhum poder papal, nada disso. Então, somos nós, os nossos estudos, e sob o jugo de um bispo, que a gente acha idôneo, moralmente certo, correto, com linhagem válida, lícita, que não seja de linhagem de bispos casados e inválidos. Porque as pessoas não entenderam que este é o castigo de Deus para os nossos tempos. O castigo de Deus é esse. Para você ter uma via segura e não perder a fé, você deve estudar o que os papas disseram, o que a igreja ensinou. E este é o castigo dos nossos tempos. E eu venho perguntar, uma obra santa, este é um princípio da igreja, uma obra santa nasce de um princípio santo, de algo santo, de um fundador com firme propósito de fazer algo santo, de fazer algo para Deus e não para ele. Se algo nasce já na mentira, que fruto vocês acham que irá sair, que irá brotar disso? São Mateus, a gente já lê. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Neste último vídeo a gente consegue perceber a falta de estudos e de coisas básicas de um sacerdote, que se diz sacerdote. Primeiro ele coloca, né, ele diz essa frase, porque todos os outros cismáticos, heréticos e mesmo protestantes, de certa forma, são também sede-vacantistas porque não querem saber de Papa. É isso que ele está chamando os sede-vacantistas. E ele fala que a solução é um concílio geral imperfeito. E o que ele vai fazer com esse concílio? Ele vai chamar todos os bispos, até os inválidos. Então ali vai estar todos os hereges, os cismáticos, os bispos do Novo Zordo, da Tese, né? Todo mundo vai juntar ali, vai cantar Imagine, do John Lennon, e ali vão eleger um Papa. Até os inválidos. Então é um concílio geral imperfeito da imperfeição total. Ele não sabe nem o que é um concílio e quais são os requisitos para um concílio. Ele não sabe o que é jurisdição. Ele fala de jurisdição de suplência, ele não sabe o que é jurisdição e nem o que é suplência. Porque esse negócio de jurisdição de suplência que a igreja supre, ele acha que a igreja faz tudo o que der na vontade dele. Na vontade de um homem. Suplência é quando há um erro comum. Um erro comum é que quando todos
ali estão no erro. Quando tem alguém que está duvidando, já não é erro comum. Quando tem alguma parte já que não duvida, já sabe que é o errado. E para a igreja suprir, tem que ser um sacerdote válido ali. Ele usa isso aí no cânon 144. Que é uma coisa complexa que eu não vou me adentrar aqui para explicar. Em caso de erro comum, de direito ou de fato, e em caso de dúvida positiva ou provável, de direito ou de fato, a igreja supre o poder executivo do regime em foro interno e externo. Isso que está escrito no cânon. E não tem nada a ver o que ele fala. Ele acha que jurisdição de suplência é o que dá na vontade dele e a igreja supre. E ele fala, e ele cita indiretamente a mim, dizendo que eu estou fazendo calúnia. E não sabe o que é a diferença de calúnia e detração. Isso aí, para alguém que confessa, um sacerdote que confessa pessoas, é também algo estranho. Porque calúnia é quando se diz uma mentira da outra pessoa. E eu não estou dizendo nenhuma mentira. Detração é quando você diz uma verdade desnecessária para tirar a fama da outra pessoa. Mas é a verdade desnecessária. Onde podemos aprender isso? Na Introdução à Vida Devota, a Filoteia, doutor da Igreja São Francisco de Sales, no capítulo A Maledicência. O que eu estou fazendo aqui é diferente, porque os inimigos, como diz São Francisco de Sales, os inimigos declarados de Deus e da Igreja devem ser difamados tanto quanto se possa, desde que não se falte a verdade, sendo obra de caridade gritar: eis o lobo, quando está entre o rebanho ou em qualquer lugar onde seja encontrado. Em qualquer lugar onde esse lobo seja encontrado. E é isto. Tu és um lobo, com esta tua voz, essa voz teatral na frente das suas câmeras. A Igreja Católica não é isso. Porque dizia Padre Feber que a nossa caridade é falsa, porque não é severa. E nem é convincente, porque não é verdadeira. E onde não há ódio à heresia, não há santidade. Não há santidade. Quem fez calúnia aqui foi o Senhor a respeito de Monsenhor Dolan, que Deus o tenha. E não é, e é uma calúnia pública, porque não é público porque você não lançou no seu vídeo, no seu canal do YouTuber. É pública porque você mandou para os seus fiéis todos. E você, tudo que você falou de calúnia, você que tem que fazer um reconhecimento da calúnia e restituir a cada uma das pessoas que você publicou essa calúnia a fama de Monsenhor Dolan. E até onde vai a sua vaidade, né? Porque nas respostas tu falas que fez um Carmelo ilícito, válido e sempre da igreja. Mas esse teu Carmelo não se encontra em nenhum lugar na história da igreja até 1958. E nem no Novus Ordo também. Até 1958 só existiam dois tipos de Carmelo. O Carmelo descalço, que após o Concílio de Trento, com a promulgação da Missa Tridentina, este Carmelo abandonou o rito carmelitano, o rito do Santo Sepulcro de Jerusalém, para seguir
o que o Papa São Pio V ordenou, a missa tridentina. E essa foi uma característica dos carmelos descalços. Os da antiga observância, ao contrário, mantiveram o rito carmelita até 1970. 1970. E ali eles abandonaram e seguiram a missa nova. Como que o senhor aprendeu o rito carmelitano? Seria como... Eu vi como é que você aprendeu. Você contou numa entrevista. Vendo VHS antigo e pegando o missal que comprou no sebo. Isto é imprudência. E isto é desrespeito à Eucaristia. Seria como eu fosse um cirurgião e nunca operei a vesícula. E vou lá, de acordo com o livro, para operar a vesícula. Sem saber nada, só indo lá. Sem ter alguém para me ensinar os detalhes, as coisas, passar para mim. E tem que ser lícito, né? Se você é da ordem descalça, você não reza esse rito mais. Você tem que rezar a missa tridentina. Se você é da ordem da antiga observância, até aquele momento não existia mais. Ninguém rezava mais isso. E você entrou, o Frei Marco Aurélio era da ordem do Carmelo desnudo, segundo ele. E ele não era prior nem nada, ele era um religioso de votos simples, que foi proibido de fazer votos públicos pelo prior do Carmelo descalço. E ele mesmo disse que não te fez superior de nada. Ele mesmo disse. Quem criou essa ordem foi o Senhor. O Senhor inventou essa ordem, que não é nem descalça e nem de antiga observância. Segue uma regra que foi abandonada em 1930, portanto por carmelitas verdadeiros, na época de Pio XII, até antes de Pio XII. Modificou algumas coisas na regra. Você pegou os trajes dos descalços, você pegou a missa aprendida por VHS dos antiga observância, você aceitou freiras e você mudou a ordem, em vez de ser mendicante, para eremita, que é coisa do novo Zordo, do João Paulo, ou seja, não é coisa de Carmelo, não é válido, não é lícito. Ele surgiu lá no século XIII, que foi abandonado por São Simão Stock, junto com o Papa, que fizeram isso. Mudaram a ordem carmelita de eremita para mendicante. Então essa ordem, esse Carmelo é a vontade de um homem e as suas preferências. Alguma mentira nisso? Outra coisa, um religioso sem voto de obediência. Uma coisa é um fiel leigo pedir um bispo com jurisdição e tudo mais, mas outra coisa é um religioso. Porque o voto da obediência é a essência da religião. É o voto de obediência. Como pode existir um religioso sem voto de obediência? Não estou falando de um fiel que tem um bispo que é jurisdição, que não tem. Estou falando de uma religião. Como? Como dizia São Paulo, nós não temos poder contra a verdade, mas ao contrário, é pela verdade. E uma coisa feita na mentira não vai durar muito tempo. E sobre a Onzo e essa sagração, esse teatro que foi feito, isso aí mancha o sede vacantismo. Por quê? Porque a Onzo era prior franciscano, válido, por Lefebvre, na Argentina. E era um padre válido também, que depois buscou ser bispo, por uma linhagem de padres casados, como diz o padre Homero. E qualquer pessoa que pode estudar essa linhagem Gaston ia ficar
escandalizada. Uma linhagem inválida. Mas para todos os propósitos ele era um padre e era um prior religioso. E ele abandonou os trajes todos para viver como um secular e fugiu com uma mulher. Abandonou a religião. Isso se chama e se configura em apostasia pública. Se ele se arrependesse, ele não iria voltar como um bispo, com ares de bispo, querendo ensinar doutrina e outras coisas mais. E além do mais, os fiéis dele falam que ele ensinava sobre São José, a Imaculada Conceição de São José, que é uma coisa que o Palmar de Troia ensina também, que é heresia. Então, um apóstata, um herege. E depois, a linhagem dele, ele foi e apoiou aquele conclave em Assis, que elegeu o antipapa lá, o Lino II. Então, ele já se configura em herege público, cismático público, apóstata público. Se ele se arrependesse de verdade, ele iria se afastar da vida pública, fazer penitência o resto da vida e nunca mais ousar pisar como um bispo ou fazer qualquer outra coisa. Não existe isso. Ele está impedido a qualquer reordenação, ordenação, qualquer outra coisa. E é muito fácil provar isso. E isso não é privado, não estou falando da vida privada de ninguém. Estou falando de coisas públicas e notórias. E para ler, não é uma coisa assim, não estou fofocando da mulher que traiu o marido ali, não estou fazendo isso. É uma coisa para a igreja, para alertar as ovelhas. São Francisco de Sales, de novo, diz: eis o lobo, quando está entre o rebanho ou em qualquer lugar onde esteja encontrado. É obra de caridade gritar. E eu não vejo também caridade, esta caridade, desses outros aí, Monsenhor Pio Espina, Padre Gabriel, Padre Nécio Cardoso, Padre Leandro Neves, Frei Pedro, que tem praticamente muitos fiéis com esse Carmelo. Será que eles vão ter o respeito humano ou vão fazer o que deve ser feito e gritar: eis o lobo? Porque eu fui muito criticado. Muito. Passei muitas coisas aqui. Rezem por mim. E essa foi minha resposta a este triste e falso Monte Carmelo. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.